Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do Palmeiras. Palmeiras que estreia nesta quarta-feira, onde vai receber a Portuguesa no Allianz Parque. Mas o que chamou a atenção nesta terça-feira foi a troca de farpas entre Leila Pereira e Dudu. A presidente do Alviverde concedeu uma entrevista na apresentação aí do novo patrocinador Master, e ela disse que o Dudu saiu pela porta dos fundos, né? Após ele não querer ir no meio da temporada para o Cruzeiro, né? Na realidade ele quis ir, depois ele voltou atrás, e aí a Leila disse que o Palmeiras deixou de arrecadar milhões. E aí ontem ele foi para o Instagram e chegou até a xingar um palavrão lá. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Negócio fechado, Palmeiras vendeu Vitor Reis para o Manchester City. Jogador de 19 anos, completou 19 anos agora nesse fim de semana. Havia uma negociação, um interesse do City, era um desejo do técnico Pep Guardiola. O Vitor Reis, que já vinha sendo monitorado por vários clubes da Premier League, inclusive o Brighton era um que tinha feito proposta, que gostaria de contar com o jogador, mas aí o City foi muito certeiro nessa negociação, foi muito rápida, as conversas duraram cerca aí de 2 semanas e agora estão o quê? Na base da troca de documentos, na elaboração dos contratos, dos documentos, das documentações todas para essa transferência do garoto de 19 anos, que é muito bom zagueiro, e no Palmeiras sempre me disseram que ele é o próximo, seria, né, ou já é o próximo craque da base depois de Hendrick e depois de Estevão. Um defensor com uma venda que não vai bater os 40 milhões de euros que inicialmente a gente vinha noticiando, que poderia girar em torno dessa negociação, mas é um negócio muito bom para o Palmeiras e, claro, muito bom para um jogador jovem, muito promissor e que vai jogar num gigante do futebol mundial, o Manchester City. Valeu! Mas não era não. Olha só, você que está em casa, a resposta do Dudu no Instagram dele. Olha lá. Ele fala o seguinte: o caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos. Aí tá onde tá. Minha história foi gigante, sincera, diferente da sua, Leila Pereira. Me esquece. E aí, ô Sheik, ele coloca lá um termo que rima com o Dudu, né? Então o Dudu falou pra Leila: vai tomar suco de caju. Não, eu vou trabalhar no Cruzeiro. Então vamos lá, o Emerson Sheik. Eu acho que os dois estão errados nisso. Um grande erro para mim foi o Dudu não ter ido pro Cruzeiro quando veio a proposta. Né? O Dudu devia ter ido. Não sei por que ele não foi. Não sei, o Serdão foi fazer carinho no cachorro dele com o garfo na casa dele. A Leila, Sheik, não gostou. Falou lá do prejuízo. Esse prejuízo que ela disse que o Dudu causou, nós estamos falando de mais ou menos 40 milhões de reais. Porque são 4 milhões de dólares que o Palmeiras ia receber, mais os salários do Dudu até dezembro. Saiu de graça. Ela não engoliu isso. E aí, na minha opinião, o Dudu poderia ter escolhido várias formas de responder e não mandar a presidente do Palmeiras, né, comer tomate cru. Mas, Sheik, você como ex-jogador, né? Você já passou por tanta coisa. Ídolo de clube, o Dudu, provavelmente, Mauro, deve ser o maior... O ídolo e craque do Palmeiras do século XXI. Maior ídolo do Palmeiras do século XXI, né? E aí, Sheik, o que você achou dessa história toda? Tem alguém que tem razão, os dois estão errados, os dois estão certos? Eu acho... Boa noite, Benja, boa noite a todo mundo. Eu acho que os dois têm razão, os dois estão errados. E eu também, hoje, talvez eu seja um cara que possa falar alguma coisa sobre aquelas últimas letrinhas do Dudu. Mas quando eu jogava, eu também cometia alguns erros. E o Dudu cometeu um erro nessa mensagem dele, isso é um fato. Ele poderia se expressar de uma outra maneira. Em relação a Leila, contrato é para ser cumprido. O Dudu tem um contrato, tinha um contrato e cumpriu o contrato até o final do ano, tá tudo certo, não tem nada de errado aí.
Agora, o Dudu também errou quando lá atrás... Desculpa, se você fosse o Dudu, você, boleirão, jogador, vê aquela proposta milionária, você sabia que não ia jogar, você teria ido pro Cruzeiro? Na época, eu teria muito ido. Agora, como ele não foi e a Leila se pronunciou na época e criou um atrito com ele, é muito fácil falar agora. Tem que ver o dia a dia, como foi esse dia a dia e o porquê que o Dudu agiu dessa maneira. É diferente. Uma coisa é ver pela televisão, agora o dia a dia, inclusive as informações, é que o dia a dia dele era muito ruim com ela. Essa informação. E ele agiu, eu no lugar do Dudu, eu faria a mesma coisa. A mesma coisa, Benjamin. Mas não com as últimas 4 letras. Não com as últimas 4 letras. O Dudu cumpriu o contrato dele, o Dudu honrou a camisa do Palmeiras, o Dudu é ídolo, tem um caminhão, como ele mesmo coloca na mensagem, um caminhão de troféus. E a Leila não poderia hoje dar essa declaração. Ela foi muito infeliz, é muito competente também, mas nessa declaração foi muito infeliz. Renatinha, ela foi infeliz? Olha, boa noite a você, boa noite a todos. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite mais uma vez. Acho que sim, mas ele está no direito dele dar resposta, exceto o palavrão. Apenas isso. Né? Ele não gostou do comentário, ele é um grande ídolo. O Dudu divide opiniões, eu acho que a maior parte da torcida está do lado dele. Isso ficou muito claro, mesmo depois de toda a polêmica envolvendo o Cruzeiro na época. E aí foi uma briga ali entre os dois e ela persiste até hoje. Então essa rusga, ela deve continuar. Tomara que não. Não sei se o Dudu vai se pronunciar a respeito, porque ele foi muito criticado muito por conta do palavrão. Mas a Leila, ela tem muita coragem, a gente sabe disso, eu achava o máximo. Hoje eu acho que ela está extrapolando um pouquinho. A gente vai falar sobre as outras declarações dela também, né? Porque não foram algumas, não foi só essa. Eu vou deixar o Mano por último, porque quando o Mano franze a testa, eu sei que daqui a pouco não vai sobrar nem câmera aqui. É bomba. Aí fica torto. Mas vocês estão Vai mandar uma bomba ou é uma Mas bomba? olha, eu vou dizer um negócio pra você, Renatinha, vocês estão muito velho. Cima do muro? Ai, os dois têm razão, os dois estão Eles não deixam errados. de ter razão. Ah, E também não deixam de perder a razão da maneira como se expressaram. E não só hoje a Leila na entrevista após a apresentação do novo patrocínio da Sporting Bet, e não só o Dudu. Se o Dudu não coloca as 4 letrinhas finais, é quase que incontestável o que ele fala. deixa eu te falar, a Leila, que fez um lançamento hoje do novo patrocinador da Sportbet, que não convidou os conselheiros de oposição Jornalistas e vários também. jornalistas que criticaram ela. Então, ô Leila, Não é a primeira vez. você pode fazer isso na Crefisa, que é a tua empresa. O Palmeiras não é da Leila. O Palmeiras hoje... Ela tá certa de fazer isso? Não, e ninguém tá certo. E com detalhe, hoje foi mais uma despedida da Crefisa Fã do que da apresentação do Sporting Bet. Nunca na história desse país se viu um patrocinador ser apresentado, na verdade, uma despedida do antigo patrocinador. Maravilhoso o que a Crefisa Fã fez em 10 anos. São 2 Libertadores, 4 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 4 paulistas, mais Supercopa, Recopa. Claro que é diferente, sempre deixando diferente. A época da Parmalat é outra coisa. É uma cogestão técnica administrativa, era um outro futebol, uma outra economia completamente diferente. A Parmalat foi fundamental, tirou o Palmeiras de 16 anos da fila. A Crefisa foi fundamental, como foi a Traffic durante 2 anos, como foi as indústrias Matarazzo quando compraram o Palestra Itália, o Parque Antártica, lá em 1920, ainda na época do Palestra Itália. Palmeiras, pelo nome Sociedade Esportiva, já fez muitas coisas. Crefisa foi fundamental, a Leila tem sido muito importante, Gagliotti também. Foi muito bacana, depois de anos, pela primeira vez a Leila citou o nome do Paulo Nobre. Começou o processo que abriu as portas para a chegada maravilhosa da Crefisa ter feito isso já há muito tempo, né? Mas, enfim, independente disso. Mas hoje eu fiz algo inédito, assim como foi fundamental o Crefisa Fã. Hoje foi mais um evento de despedida da Crefisa Fã do que da chegada de um mega patrocinador que é a Sporting Bet, e não apenas porque também patrocina o SBT, não apenas porque a primeira ação do patrocínio do Sporting Bet em ação e de conteúdo foi comigo, no Esporte Interativo à época, não apenas que eu fui não garoto, mas velho propaganda do Sporting Bet durante 2 anos. Né? Eu tenho uma relação com o Sporting Bet muito boa, continuo com a relação muito boa, muito bacana, fico muito feliz que o pessoal do Sporting Bet está entrando no Palmeiras. Ele está começando a contar desde a história da fundação do Palestra Itália para perguntar quem tem razão, Mauro Betti? Você é uma pessoa inteligente. Não sou.
O Dudu... Não, você, eu Almeida. considero. Você não sou, talvez seja o comentário mais inteligente que você tenha feito. O Dudu tem algumas razões, perdeu ao usar as 4 palavras, e a Leila começou a perder a razão quando na segunda-feira, após aquele vai não vai do Dudu, ela deixa claro que por ela tinha que sair. Aí ele acabou de matar, ou foi levando a situação que levou 1 ano antes do final do contrato a série dos dois. Eles ambos perderam a razão. O Dudu, qualquer pessoa que xinga, perde a razão. Mas o que ele fala tem muito mais razão. E, de novo, entre o craque ídolo do século XXI e qualquer outra pessoa, eu fico com o craque ídolo do século XXI. Se fosse minha mãe e o Dudu, eu ficaria com o Dudu. Jura? Claro. Ele é o craque ídolo do século. Pisou na bola muitas vezes, mas é fundamental. Crefisa vai ajudar, inclusive a trazer o Dudu em janeiro de 2015, mas entre Dudu ou qualquer outro ídolo e qualquer presidente do clube, eu vou ficar com o Mas Dudu. chama atenção também o Dudu usar essas 4 letras aí no final, porque não é muito o perfil dele, né? Não, ele não é, ele tava muito não é legal, mesmo, gente. né? Eu sei Ele tinha, eu acho que ele tinha argumentos para usar. Ele se revoltou. Não, é só parar, não precisar xingar. O resto ele não deixa de ter razão, como a Leila tem algumas das razões. Inclusive, de uma maneira muito dura e seca, como ela faz os negócios do Palmeiras, a Crefisa é fã, inclusive na empresa Placar de Avião, que é um baita negócio que ela fez pro Palmeiras. Mas ela fala na entrevista ali uma hora ali também. Quando ela dá outra alfinetada nele, que ela compara com o Rony, ela fala assim, mas o Rony não foi se oferecer para outro clube. Tem a versão que se ela tem cutuca, também, né? enfim. Ela quis dizer que o Dudu se ofereceu ao Cruzeiro no meio do ano. Ô, mano, tem alguém que tem razão ou você vai ficar igual todo mundo? Ah, tá todo mundo certo, tá todo mundo errado. Então, no episódio de hoje, o Dudu tem razão. É que o Dudu errou, Benja, naquele primeiro momento em não sair. Isso daí é fato. O Dudu, ele cavou uma cama ali que ele já deveria ter ido pro Cruzeiro. E acho sim que ele deve ter se oferecido pro Cruzeiro, porque o Alexandre Matos não teria dado esse nó que ele deu, costurou o acordo todo e já deixou praticamente engatilhado, se o Dudu também não tivesse dito sim. Isso é fato. O Dudu, naquela oportunidade, ele criou um cenário para ele sair do Palmeiras e na hora H ele pipocou. Na hora H ele pipocou. Porque o Serdão foi lá falar com ele, a torcida do Palmeiras fez um oba-oba todo lá, ele resolveu ficar, deveria ter ido ali. Ponto. Hoje, o Dudu tá 100% correto. Esse negócio do palavrão em si, eu até acho que foi um pouco de exagero, mas é aquele negócio, quem bate, apanha. Quem bate, apanha? Quem É uma bate, boa esquece. frase essa. Não, Quem bate, apanha também, né? quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. A questão do Dudu, Benja, se a gente for parar para analisar aqui de uma forma talvez um pouco mais racional, vamos lá, gente. A Leila é chiliquenta. A Leila, ela parece aquelas crianças chatas e mimadas, que ela acha que tudo tem que ser do jeito dela. Se ela fosse um pouco mais nova, eu ia falar, era a Leila que estava na janela querendo incomodar a moça, pedindo Os dois pra moça são sair. chiliquentos, o Dudu Mas aí que também tá, é. mas aí que tá, Mauro. O negócio é o seguinte, ela como presidente do Palmeiras, o que ela tem que ter é ponderação. Pensei que ele fosse O chegar... que ela tem que e, ter, mas pô, é que mas tá. não Quem tá pipocando Ele tá é o senhor, sendo os dois equilibrado, têm razão, ele tá os sendo dois têm equilibrado. razão. Decide. Leila Pereira, eu Decide. tô falando. A Leila Pereira, ela precisa ter ponderação. Ela como presidente do Palmeiras, ela já deveria ter esquecido essa história que o Dudu saiu. Ela já, o Dudu já, naquela oportunidade, ele deixou o Palmeiras falando, já era pra eu ter vendido, ganhado Ela dinheiro. ficou assim por causa do dinheiro. Óbvio. E outra, Benjamin, é porque ela quis aquela oportunidade. A Leila Pereira, poder ela também. quis ter uma queda de braço com o Dudu. Porque na hora que o Dudu voltou atrás, ela forçou a saída dele e ele não quis sair. Leila Pereira, você precisa entender que a presidente do clube, ela tem que ter os seus louros da vitória quando conquista um título. Mas você não é a 10 do clube, você não faz o gol. Então o Dudu, é muito difícil a gente ter uma história de um jogador construída dentro de um clube, como o Gabigol teve no Flamengo, como o Dudu teve no Palmeiras, como o Cássio teve no Corinthians. Independente da forma como esse cara tá saindo, ele não pode ter história manchada. Ele não pode. É muito raro a gente ter jogadores hoje com um culhão para ganhar o que esses caras ganharam. Então você, Leila, por egocentrismo e vaidade, tá tentando jogar o cara pros leões. Tudo bem, ele deveria ter saído, concordo plenamente. Palmeiras perdeu dinheiro, mas ele saiu agora. Esquece o Dudu, Leila. Deixa dentro do Palmeiras a história bonita que ele construiu. Para de egocentrismo. Ela não conseguiu, não. Ela tava com ele aqui. Então, mas é ridículo, Não, mas não Benjamin. era Ela tá moral, colocando à mas tem que frente, morar pra ela tá esquecer colocando à ainda. frente da história do clube o eguinho dela e a vaidade. Não foi pelo dinheiro, Renata? Não sei. Não O que tem nós estamos mas não falando aí? tudo. Não, é só Nós estamos uma falando coisa. aí, Renata, quase um prejuízo de quase 40 milhões de reais, hein? É dinheiro, hein? Muito dinheiro, inclusive a situação do Rony também é parecida em relação quando você fala, mano, sobre a forçação da saída do jogador. Ela tá fazendo isso com o Rony também. Ela quase vendeu o Rony hoje, Porque né? hoje ela praticamente Quase vendeu demitiu o o Rony. no Palmeiras da Rony. Libertadores. Não, e a mesma situação, só que assim, ela se pronuncia
E são dois jogadores, o Dudu já não vinha sendo utilizado pelo Abel, assim como o Rony não vem sendo. Sim. Então ela toma conta ali, né, da situação. E o que ela disse em relação ao Rony, não sei se a gente vai mostrar também. Vamos. Pô, pelo Palmeiras e pelo Fluminense tá tudo certo, é só ele pedir para sair. E ele não sai, tá bem. E com detalhe sobre o perder 40 milhões. O Palmeiras pagou o salário pro Dudu, o Dudu esteve no elenco, não conseguiu fazer gol, não conseguiu dar assistência, mas ok, ele tentou fazer com que o Palmeiras fosse campeão brasileiro. Ele estava ali à disposição e não era escalado, porque também não estava tão bem. Agora, esse dinheiro o Palmeiras ia ganhar. Será que quer dizer, que ele ia ganhar mesmo? Mas não é que ele perdeu, ele deixou de ganhar. Mas também é o Dudu diferente. ele não E ele fez nada cumpriu a parte errado. dele. Mas o Ele Dudu não conseguiu desempenhar como já brilhantemente desempenhou. O Dudu, quando acertou que foi pro Cruzeiro, ele também foi infeliz numa frase lá, que ele falou, pô, eu tava aqui me preparando para ir pro Cruzeiro. Não, ele deu sim. Essa frase não caiu bem também. Quer dizer, eu estava aqui me preparando para ir bem pro Cruzeiro. Assim como não caiu bem também, ele não querer participar da homenagem que o Palmeiras faria a ele, coisa que o Palmeiras fez pro Gabriel Menino. O Dudu se recusou a participar dessa homenagem. Por ego também vaidade. É ridículo. Eu acho que o Dudu e Leila Pereira, eles têm que entender que o clube está acima de qualquer interesse, de qualquer vaidade, de qualquer ego. E pra mim foi ridículo o que aconteceu hoje. Foi patético, cara. Tá bravo, né? Não, sou sincero. Não, eu concordo com ele. Aí, toma trouxa. No final das contas, pra mim, quem saiu perdendo hoje foi o Palmeiras. No sentido de... Todos. Não, saiu perdendo o Sporting Bet, que em vez de falar Sporting Bet, eu falo do Dudu, da Leila, da própria série da Crefisa e Fã. Então, era um evento de apresentação da Sporting Bet e não de despedida da Crefisa e Fã, por mais histórica mesmo e vencedora que tenha sido a parceria. A Leila hoje roubou, tirou todo o foco do novo patrocinador do Palmeiras. E, por um lado, eu não acho tão conflito de interesse você ser presidente do clube e ter um patrocínio ainda tão forte. Não tanto quanto fala a oposição, que aliás a oposição é esmagada pela Leila. Não, Mauro, aí desculpa, não dá. Eu sou presidente do clube e sou o patrocinador do clube e não tem conflito há aí. Conflito, mas não tanto até da maneira como foi. Inclusive, ela deixa de ser patrocinadora para continuar sendo presidente, o que é ótimo. Mas, por exemplo, a empresa Placar, que é o avião, é um baita negócio para o Palmeiras e também para ela. E sempre lembrando que qualquer parceria, nós aqui como profissionais, pessoas jurídicas e tal, você tem ganhos e perdas e todo mundo ganha como um todo, é por todos um. A Crefisa e Fã meio que triplicaram em várias métricas o trabalho delas e o alcance delas. E o Palmeiras também ganhou muito, teve como foi a retorno. Parmalat de 92 a 2000, todo mundo sai ganhando e eventualmente sai perdendo. Parece que tem um time, e no caso específico, desde 1914, uma sociedade esportiva. Eu acho um absurdo o presidente do clube ser o patrocinador master. Eu acho um absurdo. Eu não acho, não. Quer dizer, o Celso Bastos tentou na Unimed, o Damião Garcia com a Calunga. Damião. Não, Damião. Então, mas eu acho um absurdo, cara. Mas, ó, veja, seria um Garcia não foi absurdo. presidente do Corinthians. Mas tentou ser. Não, mas pera lá. Tentar ser não é presidente. Mas não foi eleito? Mas Aí, tentou aí, ser. problema aí do cara você não- quer. Aí você Não, O quer. problema do cara tentou patrocinar ser. o clube. Tentou e não conseguiu. Agora Tentou, mas não conseguiu. A Leila conseguiu. você é presidente. Ó, eu quero renovar o contrato, quero um aumento. Não, sai da... Aí a Leila sai dessa Levanta da cadeira cadeira e vai pra outra. Algumas Não, entrevistas pera ela lá. mesmo se confundia Não, mas entre o pera lá, presidente pera do lá. Palmeiras e daquele filho Então, da... Mas eu quando acho que você é tem conflito. não, mas quando você tem um Tem contrato de conselho patrocínio, também. Benjamin, você passa por um conselho, você passa por um conselho. crivo. Não é a presidente que fala, me dá a proposta que eu vou analisar se é boa ou ruim. Passa por um crivo ali Não, do passa conselho. pelo CORE, pelo COF, E aí, enfim. e aí sim você vê os maiores valores. E se no caso o patrocinador que a presidente é proprietária for a maior proposta, eu não vejo empecilho. Repito, porque No não que é ela que vai aconteceu agora, decidir. o Sporting Bet está fazendo um negócio melhor do que era Chegou Crefisa e agora, Fã. chegou uma nova empresa Mais apresentando acil mais no braço. dinheiro do que a Crefisa. Na manga. Fechou, acabou. Então, se a Crefisa Sporting Bet tivesse e Sil. coberto o valor que a Sporting Bet está oferecendo, poderia ter continuado. Eu não vejo problema nisso não, cara, desculpa. Eu vou dizer um negócio. Eu tô montando uma bet. Eu já tenho, por definição. Que é? Na É Liga isso que eu ia Bet. fazer. É a minha, filha da mãe. É a minha. Eu Na ia Liga falar, Bet. a minha bet chama assim, tô abrindo Mauro Bet. Aliás, ela cometeu um ato falho, ela chamou de Mauro Sporting Bet. Betting hoje. Eu agradeço pelo ato falho, inclusive. Pô, você te fala, você tá falando mais do Sport Bet que hoje o lançamento do Palmeiras, velho. Aliás, é que o Foi Palmeiras mais devia ter falou feito. aqui do que lá, né? Aliás, o Palmeiras devia ter feito isso, mas Ó, enfim. ô Emerson Sheik, vamos pro placa da Discord aí, que tá polêmico. Roda a vinheta aí. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos. Bora. Meu Deus. Dá pra E de construir um novo, prédio de com essas novo, placas e aqui. de novo temos que agradecer Leila Pereira.
Nossa, quanta Então, precisa ser humano para levantar isso. Para vocês responderem a primeira placa da discórdia, ouçam o que a Leila Pereira falou hoje também. Vamos lá, Leila. Agora, no meu segundo mandato, a minha expectativa é a melhor possível. Estamos super preparados. Fizemos a nossa pré-temporada aqui em São Paulo. Esse negócio de fazer pré-temporada, meus amigos e minhas amigas, no exterior, isso é para dirigente passear. Tá? Porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem benefício financeiro para o clube, absolutamente nada. Isso é para dirigente passear lá na Disney. E isso eu não admito aqui no Palmeiras. Olha, errada ela não tá. Né? Tá. Não, ela talvez esteja errada e fala assim, isso não é da conta dela, ela não quer ir. Ok. Né? Sim, Fala onde ela não quer ir. Se ela não quer que o Palmeiras vá para Disney, vá para outros O lugares. Palmeiras foi, inclusive, em 2020, né? Não, agora Eu sei, mas em 2020 foi. Ela falou que ela não é nem presidente, era convidada. patrocinadora. Isso. Ela falou que dirigente gosta de viajar mesmo. Normal. Que jogador reclama. Quem não gosta, né? Que Ela mesma tem uma empresa que aérea. jogador reclama que viaja o ano inteiro. E aí quando vem a pré-temporada, em vez de ficar Um aqui... calendário insano e intenso como desse ano. ok? Então... Bom, mas a primeira pergunta é... Pré-temporada no exterior é inútil, importante, indiferente ou é um passeio? O Mano já foi em homenagem ao Traje a Rigor. Inútil! Nós somos 40 anos já nessa São música. as primeiras aqui, ó. Olha lá, mano. Mas Olha lá. aqui tá faltando uma minha. Não, tá aqui, ó. Aquela, Só só aqui, ó. Ah, não, é exato. Ah, não, não Tá, é essa. Aí, Ah, ó, essa são daqui. essas aqui. Tem Tá na ordem. 538 placas, né? Olha, a Renatinha foi de indiferente, o Mauro indiferente, o Mano inútil e Emerson Sheik importante. E Por eu, quê? se assim me explico, como diz o seu Bora Milosevic, seguinte, importante por quê? Para conhecer os atletas, e esquece treinamento, tá? E para passear, por isso que é importante. Ela não está errada de tudo, não está errada de tudo, mas para ter um convívio melhor com atletas, sim, isso é importante, é verdade. Agora, para passear é melhor ainda. Para ir às compras, esquece, é a melhor coisa do mundo. Mas os atletas não gostam porque tem uma temporada muito pesada e podendo ficar no centro de treinamento, que é muito preparado, o atleta tem que viajar, Então, largar é a família. importante. É importante no tom de Você não entendeu, brincadeira. Benjamin? Baita No de tom um chinelinho. brincadeira. Baita de um Pra chinelinho. passear, Jogador de pô, pra farra. passear. Ó, sabe por que não pode acontecer isso, Benja? Com todo respeito ao que o Sheik colocou aí, jogador de futebol, 99% não é profissional. Nas férias, o cara descamba. O Eles Sheik não voltam era profissional? voltar com aquela barriga Vem de cá, cadela ô, prenha. bonitão. Então o negócio é o só um seguinte... jogador de futebol que nas férias ele não pode treinar. Mas você tá? trabalha com o corpo. Vem cá, O jogador de futebol, Ora, Benjamin, ele tem que cuidar do corpo como e o se pre- fosse uma stripper. e o personal fato. não trabalha com o corpo também, Então não o tem negócio é o férias. seguinte, mas é que tá, o mano, personal, pelo amor, férias são férias. ele não vai precisar A dar trote pré-temporada, de... pra você que tá em casa pra o não cara, o concordar com personal esse trainer, ele não precisa dar trote de 200 existe uma metros na situação academia. no futebol que Não se precisa. chama pré-temporada. Não precisa. Pré-temporada é exatamente pra você É justamente por isso. A recuperar. O pré-temporada... ideal seriam 45 Exato. dias, não uma semana Não, como uma esse semana, calendário exatamente. absurdo. Exato. Mauro, concordo. Mas Agora, é que o ele tá, tá o Sheik, falando você é uma vai abdicar, besteira. por exemplo, imagina a estrutura que o Palmeiras tem hoje para oferecer para os atletas, o que o Corinthians tem para Impressionante. oferecer para os atletas. É que ele Cara, ajudaram nisso também. Exato, mas é que tá. Qualquer hotel na Disney não vai oferecer isso daí. Vai vir o Pluto lá, uhul, pra você, pra querer fazer um tem leg contra o press. Pluto? Você tá de brincadeira. Não tem Então, muita seriedade, mas vale, alguma coisa vale. Mas, ô Sheik, não é você sabe, inútil de você sabe tudo, que o mano. melhor momento do ano para um atleta aqui no Brasil, principalmente porque ele não vai ter tempo depois para treinar com tanta intensidade Com os no decorrer regionais? do ano, não vai ter. Com os é a regionais, pré-temporada, Sheik. esquece, Você tá abdicando mano. de um O período de ouro no campeonato. campeonato regional não tem pré-temporada. Não, mas, ô, Sheik, pré-temporada é os o times, estadual, mas é que pelo tá, amor os de times, Deus. o Corinthians vai Começou estrear no com o Rio time, agora. o Corinthians vai estrear com o time reserva, gente. Então, a pré-temporada serve justamente reserva nesse do momento de ouro, para que você possa condicionar seu corpo fisicamente num aparelho adequado, numa infraestrutura O boa. Sheik fez média? Mas Óbvio alguns que têm fez, ele estrutura. queria ir lá Não, pra comprar mas- telefone. Não, tá de também brincadeira. eu fui. O meu tava quebrado na Olha lá, época, eu fui. trazia Mas, 200 gente, aí. hoje não ninguém dá foi mais pra lá comprar lá, brincar. Não tá treinando aqui, tá treinando lá.
Ah, mas não é a mesma E a coisa, gente né, tá Rei? falando de Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Pô, são clubes gigantes. Você Mas tão acha indo que não pelo existe dinheiro. um planejamento Também. em torno de tudo isso? Eu não vejo problema nenhum. É Eu que acho isso- que mas o isso cansaço tudo da dá pra viagem fazer de ida aqui. e de volta, que é uma viagem rápida também, com toda a estrutura possível e imaginável. Ah, não vejo não acho que é problema a mesma nenhum. estrutura não, hein? Não, eu não não acho que os é, hotéis não vão é. oferecer a mesma Tudo bem, estrutura que o clube mas eu aqui. acho que isso não vai, Não não tem, vai você tá comprometer a louco. Ó, temporada. eu duvido, USA, eu duvido, esquece. ó, tô falando de CT, não tô falando de país, tá? Claro. Eu duvido Não tem a mesma que infra, em cara. Orlando, duvido, tem qualquer centro de treinamento, Óbvio que não tem. qualquer, com a estrutura que tem o do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, Urubu. do São Paulo, do Galo, duvido. Ou Tem, veja, óbvio que não. Tinha um hotel em Não, Atibaia e- que você deve ter cansado de ir. Os clubes, e principalmente o Luxemburgo, adorava ir para esse hotel. Bourbon. Ele tinha ali uma academia, mas não dá para comparar com uma academia de clube. Mas a e os ideia, clubes faziam Ô, mano, pré-temporada mas a ali. Imagina ideia o hotel não nos é, Estados só, Unidos. não é só estrutura de academia, de campo. A ideia é ó, Convivência. convivência. Não, Não é até só entendi o que isso. você falou, mas E eu é acho lógico que... que nos Estados tem Unidos e pessoas Orlando não envolvidas tem que isso. são mas jogador não importantes, tem eu nem acho. mais Você saco sai- para concentração. Qual é a maior dificuldade que eu vejo lá? O atleta tem que sair de dentro do quarto, passa na rouparia, pega a roupa, entra numa van, vai para os campos. Isso é muito ruim mesmo. Mas o retorno para o hotel e esse convívio é importante. Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras. Palmeiras que estreia nesta quarta-feira no Campeonato Paulista, vai receber a Portuguesa no Allianz Parque. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.